Então, vamos começar uma nova aula. Tipos de linguagem e figuras de linguagem. Tipos de linguagem. Então, nós temos denotativo e conotativo. Denotativo, olha, presta atenção, de dicionário. Então, é no sentido próprio da palavra, aquela que a gente encontra no dicionário. Então, denotativo, sentido do próprio, aquela encontrada mesmo no dicionário. Reparem, denotativo, dicionário. É uma diquinha, hein? Exemplo, o gelo derreteu. Então, a palavra gelo está no sentido próprio da palavra. É aquela pedrinha que a gente tira do congelador, coloca no suquinho, né, para a água ficar geladinha. Então, gelo. Esse é o sentido próprio da palavra. Já no sentido conotativo, é um sentido figurado da palavra. É um sentido subjetivo. Por exemplo, a palavra ela vai vir com um outro sentido. Aquela mulher tem um coração de gelo. Quer dizer que aquela mulher é uma mulher brava, uma mulher seca, né? Então, alguma coisa assim, né? Então, gelo aí se transformou em outro sentido, tá bom? Então, vamos agora começar com figuras de linguagem. Figuras de linguagem, o que são? São recursos utilizados pelo falante para realçar a sua mensagem, tornando-a mais rica e expressiva. Então, com as figuras de linguagem, é usado muito em poemas, em narrativas literárias, porque vai dar mais ênfase em algumas palavras, em algumas frases, fica mais expressivo a frase que foi usada. Vamos lá? Tem alguns tipos de linguagem, de figuras de linguagem. Existem vários tipos, figuras de pensamento, existem uns 3 tipos de figuras de linguagem. E nós vamos entrar então nessa aqui, a aliteração e a assonância. A aliteração consiste na repetição ordenada de mesmos sons consonantais. O que é esses sons consonantais? Eu estou falando de B, de D, F, G, Z, são sons consonantais, só consoantes, tá? Vamos ver um exemplo? Então, eu tenho aí de Guimarães Rosa, boi, bem, bravo, bate, baixo, bota, baba, boi, berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Então, se vocês repararem, está bem ordenado. Então, B, primeiro vem toda aquela sequência de letra B, depois vem toda uma sequência com a letra D. Então, reparem, as consoantes vêm ordenadas, não vêm misturadas, elas estão ordenadas em uma ordem. Vamos ver a assonância? A assonância é a repetição também, só que é a repetição de sons vocálicos, ou seja, de vogais. Então também é algo ordenado, mas de sons de vogais. Vamos ver um exemplo? Nós temos um exemplo aí de Fernando Pessoa. O que o vago e o incógnito? O que o vago e incógnito desejo? De ser eu mesmo, de meu ser e meu Deus. Fernando Pessoa. Reparem que o E, o O, eles estão numa ordem. Então, eles vêm uma repetição, mas em ordem. Tá? Vamos lá para o próximo. Hipérbato, ou inversão, consiste no deslocamento dos termos da oração ou das orações do período. Ou seja, é a mudança da ordem natural dos termos da frase. Então, pensando sintaticamente, eu sei que para vocês ainda não chegaram nesse ponto da gramática, mas seria assim, sujeito e predicado. Então, a frase vem com sujeito, com verbo e com todos os acessórios da frase, tá? Então, normalmente a frase seria... A frase no hipérbito estaria deslocado, viria o verbo na frente, depois o sujeito. É isso que quer dizer esse hipérbito ou inversão. São como cristais suas lágrimas.
Na ordem direta aí, essa frase seria assim: suas lágrimas são como cristais. Então, olha lá em cima, ela na ordem inversa. São, iniciando pelo verbo, são como cristais suas lágrimas. E na ordem, sintaticamente, vamos dizer assim, correta, né? Suas lágrimas são como cristais. Vamos passar para o outro? Outro exemplo aí. Batia acelerado meu coração. Na ordem direta, a frase ela seria assim, ó. Meu coração batia acelerado. Entenderam? Vou passar para outra figura. Comparação. O próprio nome está falando, é uma comparação. Vai fazer uma comparação entre uma ideia e outra. Então, consiste na aproximação de duas ideias diferentes em uma característica comum a ambas, por meio de nexos comparativos. Esses nexos comparativos nós chamamos de conectivos. Então, na comparação, você vai sempre encontrar assim, como, qual, tal, né? Então, olha ali, ó, o exemplo. Aquele homem é como um leão. Reparem o como. Esse é um conectivo. Então, aquele homem é como um leão. E isso é uma comparação. Agora nós vamos ver a metáfora. Aí vocês vão reparar a diferença desse exemplo. Metáfora é uma comparação também, vamos pensar assim. Só que essa comparação ela vai vir sem esse conectivo. Então, metáfora é também uma aproximação de dois elementos em uma característica comum, uma comparação sem conectivo. Porém, sem o uso de termos comparativos. Olha o exemplo. Aquele homem é um leão. No outro exemplo, nós falamos que aquele homem era como um leão. Como, então, é uma comparação. Aí, nessa aqui, na metáfora, ela não tem conectivo. Então, aquele homem é um leão. Então, não tem conectivo. Então, comparação tem conectivo e metáfora sem conectivo. Ok? Olha lá, a observação que eu coloquei aí. Tá? Vamos lá? Prosopopeia ou personificação. Lembra lá das fábulas que a professora falou que os animais eles vinham personificados? Então, é essa figura de linguagem que eles usam lá. Então, prosopopeia ou personificação consiste em atribuir a seres inanimados características próprias dos seres humanos. Aí eu tenho aí um exemplo. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Já vocês repararam? Jardim tem olho? Não, né? Jardim fala alguma coisa? Não. Né? Então, aí estão as características humanas. Então, ó, nessa frase, o jardim entra com características humanas. Por isso, temos aí a prosopopeia ou personificação. Antítese. Antítese, o próprio nome está falando antítese, então lembra antônimo, tá? Ele tem um sentido contrário, tá? Antítese é a figura de linguagem que consiste no uso de palavras de sentido contrário. Nós trabalhamos com ideias opostas aí, então lembra do antônimo que é assim, frio, calor, preto, branco. Então é isso, antítese, são ideias opostas. Vamos ver um exemplo? Os jardins têm vida e morte. Vida, morte, ideias opostas. Deu para entender? Então vamos ficar por aí.